Glória a Deus. Você está feliz? Fique na expectativa. Deus continua falando. Amém? O Senhor é bom, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui, por aqueles que estão nos assistindo. Que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, nos nossos corações, gerar bons frutos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O tema dessa pregação de hoje, é difícil falar um tema, mas eu fiquei pensando, e eu coloquei aqui, a vigilância cristã. Fala para o seu irmão assim, vigia, meu irmão. Vigia, vigia. Né? Fala para o seu irmão assim, nós estamos em guerra. Sabe até quando que nós vamos estar em guerra? Até Jesus voltar. Então, não adianta a gente querer mentir, querer amenizar as coisas. Nós estamos em guerra. E nós temos que cuidar, sabe, do quê? Principalmente do nosso coração. Então nós temos que cuidar da nossa mente, daquilo que pensamos, e cuidar do nosso coração, do que entra no nosso coração, do que sai do nosso coração. O Senhor Jesus falou que eles começaram a julgar porque eles não lavavam as mãos antes de comer, e o Senhor falou assim, o problema não está no que entra, o problema está no que sai. E a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então nós temos que cuidar com o nosso coração. Põe a mão no seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, me dá um coração puro, lavado pelo Teu Espírito Santo. Me dá um coração mole, Senhor. Tira toda a dureza. Amém. Amém? Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Mas cuidar mesmo, é vigiar mesmo. Quando a gente fala estar em guerra, você pode estar em guerra. Por exemplo, sábado de manhã, os empresários aqui da nossa igreja, nós estávamos em guerra. Não estávamos em guerra? Estávamos em guerra, né? Alguns aqui guerrearam bem, né? Com o porco lá. Tinha um porco maravilhoso que saiu ali da churrasqueira. Né? A luta estava dura, né? Então você pode guerrear comendo bem, você pode guerrear em férias, você pode guerrear dormindo, você pode aproveitar a sua vida. Nós não estamos dizendo aqui que você não vai aproveitar a sua vida. Mas o vigiar não é naquilo que você está comendo, não é aquilo que você está passeando, é o seu coração. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus pensamentos. Então, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades. A nossa luta é contra aquilo que vem de informação, aquilo que o inimigo tenta lançar nas nossas vidas. Então nós precisamos, esta é a guerra. Então quando a gente fala em guerra, né, às vezes alguém olha lá de fora e fala, poxa, será que eles só ficam aqui orando de joelhos? Não, nós podemos estar orando. Nós estávamos lá no grupo de empresários comendo, rindo, contando coisas do Senhor, mas ali havia uma oração, ali havia um vigiar do Senhor. Então nós podemos aproveitar vigiando. O que você não pode é não vigiar, é não guardar o seu coração. Por isso que há uma importância nesses dias. E nós vamos entender aqui, eu busquei um texto para que ficasse prático isso nas nossas vidas e ficasse claro isso nas nossas vidas. Porque o inimigo, ele não pode te amaldiçoar. Nenhuma maldição pode chegar à nossa tenda. O Senhor Jesus Cristo já levou sobre si toda a maldição, todas as nossas enfermidades. Então não há maldição que chegue na nossa tenda. Não tem quem possa chegar, botar o dedo e nos amaldiçoar. Nós somos benditos do Senhor. Fala assim, eu sou bendito do Senhor. Amém? Então nós somos abençoados, somos um povo abençoado.
Nós não podemos ser amaldiçoados. Então nós precisamos ter uma noção que, se nós não podemos ser amaldiçoados, nós precisamos vigiar para que o inimigo não encontre uma brecha para que possa entrar. Porque se nós dermos uma brecha, ele consegue entrar. Se nós não dermos brecha, está tudo bem, tudo vai acabar bem. Amém? Então abra lá no livro de Números, lá no começo da Bíblia, no capítulo 22. Vamos falar lá sobre a história ali de Balaão. Quando se fala Balaão, as pessoas já lembram da jumenta, mas o objetivo hoje não é focar a jumenta, né? A tradução de Balaão existem duas traduções que aparecem mais nos estudos, né? Uma que é o estrangeiro, então é uma pessoa de fora, e realmente Balaão não era do povo de Deus, ele não era ali do povo de Israel. E a outra tradução de Balaão é destruidor. E essas duas traduções se encaixam na vida de Balaão, porque destruidor e estrangeiro. Então era um estrangeiro destruidor. Então que nós precisamos cuidar com pessoas destruidoras. Amém? Balaão era um profeta, adivinho. E se você estudar, ler o capítulo 22, 23, 24, você vai concluir, se você só ler esses 3 capítulos, você vai concluir que Balaão era um homem de Deus e que Balaão era um profeta do Senhor. Mas a Bíblia é todo um contexto, nós temos que ler todo o contexto e verificar exatamente. E Deus e o Espírito Santo revela também o coração. Lembra que nós falamos? Coração. Que o perigo é o coração, as aparências enganam. Por isso que o Senhor sonda o nosso coração. O Espírito Santo, ele esquadrinha o nosso coração, para ver o que está dentro do nosso coração. Então, o versículo 1 diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Amém? Então aqui nós vemos o povo de Israel chegou, e chegou junto com ele a fama, ali a Moabe, ali a Balaque, que era o rei dos Moabitas. E ele começou a ficar com medo, porque eles já tinham destruído os amorreus, eles já vinham crescendo, e Deus já havia dando vitória para o povo de Israel. E Moabe pensou assim: eles vão me lamber, que nem um boi lambe ali as ervas do campo, eles vão arrastar tudo, eles são grandes, eles são fortes, eles têm um Deus poderoso. A fama do povo de Israel já estava ali, ele estava angustiado, ele quase não dormia à noite ali, pensando: vai chegar uma hora que eles vão vir aqui e vão acabar conosco. Nós precisamos fazer alguma coisa, mas eles são muitos, não dá para nós irmos lá. O risco é muito grande. Nós somos homens de guerra, mas o risco é muito grande de nós perdermos a batalha. Ainda mais que eles têm um Deus poderoso.
Então, o que nós vamos fazer? Existia alguém chamado Balaão, que a fama dele corria ali. Não era um qualquer, não. Era um homem que ouvia Deus, era um homem famoso. Olha a fama dele, Balaque falou. A gente sabe que quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado. E você sabe a quantos quilômetros, aproximadamente, eles estavam ali? 600 quilômetros. 600 quilômetros é mais do que aqui a São Paulo. Aqui a São Paulo deve dar perto de 500. Curitiba, São Paulo deve estar 493 quilômetros, se eu não me engano. Então é mais 100 quilômetros ainda depois de São Paulo. Seria ir até Florianópolis e voltar 2 vezes. Eu levo aí umas 5 horas para ir até Florianópolis. Mais 5 para voltar, é isso, Sidney? 10 horas. Ida e volta. De carro. Naquela época não tinha carro. O transporte de Balaão era uma jumenta, uma mula. Então, de mula, eu fiz a conta, 600 quilômetros de mula, vamos supor, 5 quilômetros por hora, daria aí mais de uma semana viajando. Talvez 10 dias, 15 dias, eu não sei quantos dias, porque à noite eles não viajavam, eles paravam. E não tinha hotel, não tinha nada. Então, era uma situação bem complicada. 600 quilômetros hoje não é muita coisa. Mas 600 quilômetros naquela época era muita coisa. E para a fama de Balaão chegar a 600 quilômetros, que era o cara, é porque ele era o cara. Então era um homem importante. Era um homem que o rei falou, olha, vamos chamar ele, porque daí ele amaldiçoou esse povo, aí nós temos chance de acabar com o povo de Israel. E ele mandou pessoas da sua confiança para andar em 600 quilômetros. Foram alguns dias. Isso deve ter aumentado até a aflição de Balaque. Foram alguns dias eles indo lá para Balaão. E olha, vocês vão lá e falam, ó, tem um povo que chegou aqui, eles vão acabar com a gente. Então eu preciso que você venha oferecer uma grana lá para... Vocês vão lá ou façam uma oferta lá para Balaão. E o pessoal foi. Eles chegaram lá no Balaão. Eles chegaram lá em Balaão. E Balaão foi buscar ao Senhor. E o Senhor falou para Balaão, você não vai com eles. E Balaão obedeceu ao Senhor. E falou para eles assim. Quando eles chegaram, Balaão até falou, vocês vão dormir à noite aqui que eu vou buscar o Senhor. No dia seguinte, o que o Senhor fizer, eu faço. Então, quando a gente lê isso, você está achando até que Balaão, profeta ali, sério, né? Tá. No dia seguinte, Balaão ouviu o Senhor. Ele falou com o nosso Deus. E o nosso Deus falou, Balaão, você não vai com eles. Você não vai com eles. Fala para eles que você não vai. E Balaão falou assim, olha, eu não vou. Eu não vou. E eles voltaram com as mãos vazias. E Balaque não aceitou isso. Balaque não aceitou um não com resposta. Fale para o seu irmão assim, ó, o inimigo, ele não aceita não com resposta. Por isso que na palavra do Senhor diz assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele não desiste, ele não vai vir uma vez, você dá uma, né, sai em nome de Jesus e ele vai e nunca mais volta. Não, ele vai. Por isso que nós estamos em guerra, até Jesus voltar, porque ele não desiste, ele é persistente, e nós precisamos ser persistentes no Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui, até esse momento, até esse nível espiritual, porque fomos, né, pastor Tiago, persistentes no Senhor, porque não faltou setas do inimigo para fazer com que nós desistíssemos, porque ele é persistente, ele vem assim, ele vai tentando minar as nossas forças, até que a gente desista, mas nós nos baseamos naquela palavra que diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Então nós podemos crer no Senhor, nós podemos crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas Balaque falou assim, ó, vão lá e ofereçam, eu tenho grana pesada para dar para Balaão. E Balaão já tinha falado, olha, nem que Balaque desse todo o dinheiro lá, os tesouros que tem no palácio dele,
Eu não posso fazer nada contra aquele povo. Eu não posso amaldiçoar quem o Senhor abençoou. Mas Balaque falou assim, vocês vão lá, vão dobrar a oferta, vão fazer. E mandou príncipes, mandou homens mais honrados voltarem lá. Mais uma viagem. Com certeza alguns da comitiva tiveram que voltar para ver. Vão lá, vão ver, porque agora, né? E é interessante que eles voltam, falam novamente com Balaão, e Deus libera Balaão. Deus fala, vai com eles. Deus fala, pode ir com eles. Ele fala assim, vai Balaão, vai com eles. Porém, você vai falar só o que eu mandar. Você não vai falar nada fora do que você... E aí Balaão está indo, e aí vem o episódio da jumenta, que muitos de vocês já leram, já conhecem essa... que está na Bíblia, que a jumenta fala com ele. A jumenta está indo com Balaão, o pessoal da comitiva foi na frente, Balaão foi com 2 auxiliares dele, a jumentazinha, que era o animalzinho querido dele, o Etelei, que gosta de animais, ia ficar revoltado com Balaão, né? Porque Balaão bateu na jumenta. Deus não se agradou de Balaão. O que aconteceu? Apareceu um anjo. E este anjo, ele apareceu para a jumenta, não para Balaão. E a jumenta, opa, tem um anjo aí, devia ser um anjo grande, assustador, uma espada na jumenta, falou, vou desviar do caminho do anjo. E desviou. E Balaão deu-lhe uma sarrafada na jumenta. De repente estava num caminho mais estreito, e a jumenta vê o anjo de novo, o anjo com a espada lá, e pá! Bate a perna de Balaão no muro. Balaão deve ter se machucado, dá outra paulada na jumenta. Engraçado, né? Eu estou pregando aqui, Deus está me mostrando Etelei. Faz assim com as suas mãos. Deus te deu uma unção e uma chave para você abrir portas. Isso já tem na sua vida. Portas de relacionamento, de tudo. Só que hoje, Deus está te entregando, é como se tivesse um portal aqui, visse um anjo, te entregasse uma chave para você realizar os negócios. Deus está te dando uma chave para você realizar negócios grandes. Olha que interessante. Você não vai mais ser um abridor de portas, você vai ser um realizador de negócios grandes. Isso não vem da tua capacidade, vem de Deus. Deus vai te capacitar, te dar essa unção e te dar sabedoria para você fazer isso. Amém? Toma posse disso em nome do Senhor Jesus Cristo. E chegou um momento que estava um lugar muito estreito, que não dava para desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E o anjo tapou todo o lugar, a espada, e a mula falou, o que eu vou fazer agora? Se abaixou. E Balaão, soltou-lhe mais um terceiro pancada na mula. E aí Deus abriu a boca da mula, para que ela falasse com Balaão. Quando a gente conta essa história pela primeira vez, ou ouve, né? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu era novo convertido, eu fui lá na Bíblia para ver se isso aqui está na Bíblia mesmo. A jumenta falou com Balaão, está lá. E a jumenta fala, poxa, por que você está me batendo? Está aqui, tem um anjo. Eu não te servi a vida inteira? Alguma vez eu fiz isso? Não, você não fez isso. Por que você está me batendo? Porque você está me fazendo de palhaço aqui. Se eu tivesse uma espada, eu tinha te matado. Daí a jumenta, poxa, eu te sirvo a vida inteira aqui. Sou tão boazinha. Estou aqui indo quase 600 quilômetros aqui sem reclamar nada, só que não é culpa minha. E Deus abre os olhos de Balaão. E Balaão vê o anjo. E aí você pode se perguntar, mas se Deus permitiu Balaão
de ir. Na primeira vez, Deus falou que não. Na segunda vez, Deus permitiu. Está ali na Bíblia, está escrito na Bíblia. Por que vai o anjo, com uma espada, tentar parar Balaão? Porque se você começar a ler toda a Bíblia, todo o contexto, tudo que está falando sobre Balaão, você vai entender que não está escrito isso. Mas, com certeza, Deus, porque a Bíblia diz que se acendeu a ira de Deus. Mas por que se acendeu a ira? Deus, ele se arrepende? Deus mudou de opinião? Não. Porque com certeza, naquele caminho, Balaão foi começando a pensar nas riquezas. Porque Balaque ofereceu uma grana muito pesada. Com certeza, aquilo começou a entrar no coração de Balaão. Começou a entrar uma maldade no coração de Balaão. Vocês estão vendo por que nós precisamos vigiar? Porque numa dessa, muitas vezes nós estamos na direção de Deus, estamos vindo até na igreja, estou até aqui no culto e está uma bênção, e Deus está distribuindo coisas e chaves, e vem o inimigo das nossas almas, ou a tua carne, e começa a botar minhoca na tua cabeça, começa a botar maldade. Por isso que nós precisamos vigiar. Balaão não vigiou, ele ficou pensando como é que eu vou fazer. Deus falou que é só para eu não posso amaldiçoar esse povo. Como é que eu faço para ganhar essa grana? Então a gente começa, muitas vezes, a pensar em como que eu posso manipular a palavra, como que eu posso fazer um pecadinho, uma mentirinha, uma coisinha erradinha, né? Só uma usurpadinha, só uma coisinha sem nota na minha empresa, só uma mentirinha para o fiscal, só uma propinazinha ali, pequenininha, tiquezinha assim, ó, uma propinazinha. Só uma comissãozinha pequenininha para eu ganhar aquele negócio ali para eu, é só uma pequena coisinha, afinal todo mundo faz, e é isso que o inimigo te pega. Vocês estão entendendo? Então não existia nada, Deus não se arrependeu, simplesmente Balaão com o tempo ali foi, né, aquela estrada, não tinha celular, não tinha louvor, né, a gente aqui quando está viajando ouve um louvor, então estava ali na mula, começou a pensar nas riquezas, começou a pensar nas coisas, que coisa maravilhosa, como é que eu faço para não amaldiçoar, porque afinal Deus vai ver, né? Então como é que eu faço para dar uma manipulada para me beneficiar? E a gente às vezes pensa que pode enganar a Deus. Fale para o seu irmão assim, ninguém engana o Senhor. De Deus não se zomba, irmãos. De Deus não se zomba. Você não engana, porque Deus conhece o intento do teu coração. Não é só daquilo que você faz. Muitas vezes você está fazendo algo, mas teu coração está fazendo outra. Por isso que o Senhor fala, quer ofertar? Se não tiver amor, não vale a tua oferta. A pessoa vem com tudo, olha, moedas, tal, de ouro aqui, e a viúva pobre deu mais que eles, porque o que vale é a intenção do teu coração. Por isso que a Bíblia fala, olha, o que a tua mão esquerda deu, a tua mão direita não pode ver. Você não pode, porque o que vale é o intento do teu coração, e ali o problema estava o intento do coração de Balaão. Por isso que nós estamos falando desde o começo do culto, né, Marcos? Sobre o coração, o pastor Tiago falou sobre o coração, sobre os pensamentos. O Senhor está nos alertando hoje que o que vale não é o que está por fora, é o que está por dentro. Isso é o que vale. É o que está no nosso coração, isso nós temos que cuidar, o nosso coração, cuidar e vigiar. Então nós estamos chegando num novo estágio, Deus está abrindo portas, Deus vai dar coisas, e isso ninguém vai impedir, ninguém pode nos amaldiçoar, pode pegar aí, pai de santo, pode pegar o que quiser de vir, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma macumba, vamos fazer o quê para acabar com a igreja, para acabar com a tua empresa, não vai pegar nada em nós, nada. Eu vou amaldiçoar essa empresa, não vai, cuidado, porque quando ele fizer assim, tem um espelho lá, volta tudo para ele 10 vezes pior.
Eu vou amaldiçoar, eu vou vir aqui todo dia, eu vou praguejar. Vai se ferrar, porque vai voltar tudo pior. Não vem, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Mas eu preciso vigiar o meu coração. Porque o inimigo está ao nosso derredor falando assim, nossa, não pega nada, eu já fiz tudo, já, sabe? Uma pessoa que fez um trabalho para mim uma vez, ele se converteu, e ele foi me contar, olha, nós fizemos um trabalho para acabar com você lá na tua empresa, para se você perder o teu cargo. Não sei se a Patrícia lembra disso. E daí eles pegaram uma foto minha e levaram no terreiro, e a foto, botaram para queimar a foto, e a foto não queimava. E a pessoa lá do terreiro falou, ó, com esse cara aí não dá. Daí eles foram no lugar mais forte ainda, não dava, não tinha jeito. Não tinha jeito de fazer. Pode levar foto, pode fazer o que quiser. Galo, galinha, porco, o bode, não adianta, pode boi, pode queimar tudo lá que não vai pegar nada em nós. Daí o inimigo fala, já fizemos de tudo, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar trabalhar no coração dele. Daí chega alguém aqui no final e fala assim, nossa pastor, o senhor prega demais, que unção. Não estou dizendo que você não possa falar isso, mas estou dizendo assim, às vezes o inimigo vem com essa linguagem, para fazer você achar que eu sou, né? Aqui não tem nenhum eu sou, não tem nenhum super pastor, não tem nenhum super profeta, não tem nenhum super curador, aqui tem um super Jesus Cristo, que é a estrela da manhã, que é o Senhor dos senhores, que é o Todo-Poderoso, e nós aqui somos parte de uma equipe, parte de um corpo, e cada um tem uma função, e nenhuma função é mais importante que a outra. E que nenhum de vocês, e nem eu, e nem minha família, ninguém pense contrário, nunca nisso nessa igreja. Ninguém vai trazer a presença de Deus, é o Deus que vem em nós, é a nossa sede coletiva. Não existe o líder, não existe sabe? Claro que existe o líder, mas não existe um que vai trazer, sabe? Não, é uma equipe. Não deixe que o inimigo venha querer pegar a gente por isso. Não se orgulhe quando Deus começar a te usar absurdamente na área que você está usando. E Terlei, quando você for muito, muito rico, não acho que foi a tua capacidade, não deixe que ninguém chegue e fale, nossa, eu sabia, Terlei, porque a tua capacidade, coisa nenhuma, foi Deus que te deu. Porque na tua capacidade você não ia conseguir o que você vai conseguir na sua vida. Eu não ia estar aqui se Deus não me ajudasse. É o Senhor, precisamos reconhecer Ele como primeiro, como único. Amém, irmãos? Então o inimigo vem metralhar a cabeça aqui de Balaão. É isso que aconteceu no versículo 22, no 23, no 24. Balaque mandou lá nobres, honrados, príncipes, ofertas, dinheiro. E ele ficou com aquilo na cabeça. Nossa, esses caras, olha a roupa deles. Nossa, os cavalos que eles vieram. Olha quantos príncipes que vieram, homens honrados. Eu sou um cara importante. Mas Deus autorizou. Então a única explicação, a única explicação para Deus ter se irado, porque Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa, é que Balaão abriu algo no coração dele ali durante a viagem. E o anjo falou, Balaão, estou aqui para vir te impedir, porque você vai fazer besteira. Fala só o que Deus mandar. Só o que o Senhor mandar. E Balaão chega para Balaque. Balaão já chega falando, olha, eu só vim aqui para dizer para você que esse povo aí é um povo bendito. Fala assim como o povo de Israel era bendito, eu sou bendito, a minha família é bendita, a minha empresa é bendita. Vocês estão entendendo? Nós somos um povo bendito. Balaão falou, não posso amaldiçoar.
Mas ele estava ali, vamos fazer então um sacrifício, fizeram lá 7 sacrifícios, e Balaque insistindo, e Balaque insistindo, e Balaque insistindo, e ele falou, eu não posso, eu não tenho. Eu não vou ter tempo agora, mas leia em casa o capítulo 22, o 23, o 24. Você vai ver que bênção. Balaão até profetiza, fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, fala de tudo que vai acontecer no futuro. Ele faz o sacrifício e fala, Deus está falando que esse povo é um povo abençoado e tem muito mais, ainda deste povo sairá uma estrela, sairá um que será uma estrela que virá e reinará para sempre. Balaão estava ouvindo a Deus e falou exatamente o que Deus falou. Mas ele tinha que, o inimigo tinha pego o coração dele, e ele tinha que fazer algo, ele não podia amaldiçoar. Então, o que eu faço? E ele falou para Balaque ali, olha, não posso amaldiçoar eles são abençoados, e o Deus deles é o Deus Todo-Poderoso, não existe. E aí você lê o capítulo 22, o 23 e o 24, e o 25, e você não entende. Mas, vamos lá em Números, no capítulo 31, e aí a gente começa a entender. Números, capítulo 31. Vamos ler o versículo 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram a todo o varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então, ali numa guerra contra os midianitas, um tempo depois, eles mataram os reis dos midianitas, mataram todos os midianitas, e mataram também a Balaão pela espada. Versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. Vamos para o versículo 13. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los até fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes, deixastes viver todas as mulheres? Eis que elas foram as que por conselho de Balaão, conselho de quem? Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, o que Balaão fez, que não estava ali no capítulo 22, 23, 24? Balaão sabia que não podia amaldiçoar o povo. Ele foi lá e falou assim, temos um jeitinho aí. Vamos convencer as mulheres de ir lá, seduzir os homens. Elas vão fazer com que os homens primeiro sejam seduzidos por elas, depois nós vamos fazer com que eles comam aqui das oferendas para Baal, depois nós vamos fazer com que eles também façam oferenda aos outros deuses, e aí entraram a brecha. E aí Deus manda uma praga. Deus estava julgando ali? Não. Deus estava amaldiçoando? Não. Deus estava ensinando o povo.
Lá no livro de Hebreus diz que Deus não amaldiçoa o seu povo, mas Deus, Ele faz com que a gente aprenda. Tem algumas coisas que Deus, Ele permite que aconteça para que a gente aprenda, porque são consequências do pecado. Então, quando a gente abre brecha, existem consequências. E aqui foram as consequências. E essa consequenciazinha matou 24.000 pessoas do povo de Israel. Então, por esta brecha que eles deram, 24.000 morreram. E só apagou a ira de Deus quando o filho de Eleazar, Finéias, um dos homens de Israel, tinha entrado com uma dessas mulheres na sua tenda, estava ali fazendo o que não devia, e Finéias impõe uma lança e mata os dois. E alguém pode falar, nossa, foi muito radical. Deus mesmo falou assim, olha, por causa dessa atitude de Finéias, a minha ira se desviou, e aí acabou a praga. Então, muitas vezes, a gente às vezes julga alguém que fala ali, faz algo meio duro, né? Mas às vezes ele está livrando todo o povo. Amém, irmãos? Porque Deus é Deus, Deus não se zomba. E o mesmo Deus que está aqui, mas isso é Velho Testamento. Vamos para o Novo, então. É tão forte isso. E o Senhor fala tanto para a gente cuidar e não vigiar, cuidar para não deixar de vigiar, né? Que ele no Novo Testamento ele fala e cita. Então por que eu estou citando isso? Porque Deus citava em várias passagens bíblicas o pecado de Balaão. Então abra lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2 é o começo ali das cartas de Deus para as igrejas. Nós até pregamos sobre isso há uns dias atrás. E nós vimos ali que algumas igrejas estavam fazendo exatamente o que o Senhor mandava, algumas estavam fazendo o que o Senhor mandava, mas tinham algumas restrições, que era o caso aqui da igreja de Pérgamo. Então, primeiro o Senhor elogia ali, ele diz, olha, eu sei que vocês estão ali no olho do furacão, num lugar onde habita Satanás, e vocês estão conseguindo se manter ali no meio da confusão toda, porém, no versículo 14, o Senhor fala um mas aqui, porém, mas umas poucas de coisas tenho contra ti. O Senhor está falando isso para julgar eles? Não, o Senhor está falando isso para, olha, vocês estão fazendo tudo o que é certo, mas precisa consertar algumas coisinhas. Por isso que às vezes a gente tem que vigiar algumas coisinhas, porque se a gente não vigiar essas coisinhas, elas viram coisonas, elas viram câncer. Então uma feridinha não tratada pode virar um câncer. Então, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então aqui o Senhor está explicando, olha, lá não estava escrito, mas eu estou dizendo para vocês, tem uma doutrina de Balaão, na qual, na frente de Deus, olha, eu não posso amaldiçoar, eu só abençoo. Eu não posso fazer nada contra o povo de Israel, eles são abençoados. Olha, Deus está se agradando do que eu estou falando, vou falar mais, vou até profetizar aqui. E profetizava, e se agradava. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, nem todo profeta é um profeta que está fazendo a coisa de Deus, por mais que ele está ouvindo a Deus. Nós temos falsos profetas que não estão ouvindo a Deus, estão ouvindo a Baal, estão ouvindo ao diabo, e vem te dar uma direção errada. Mas tem profetas que ouvem a Deus e estão fazendo a coisa errada, porque estão com minhoca no seu coração, estão com problemas no seu coração. E aí, de um lado, profetiza o que é de Deus, do outro lado, te põe na maior enrascada da sua vida. E nós temos profetas que ouvem e falam exatamente o que é de Deus. E se comportam como qual. Vocês estão vendo o perigo? Balaão ouvia Deus.
Balaão não estava ouvindo o diabo, Balaão ouvia a Deus. Balaão profetizou coisas que Deus falou para ele profetizar. Mas, por trás disso, Balaão ensinava coisas para Balaque, para ter um benefício, né? Seria como se um profeta recebesse algo do Senhor, ele fala exatamente, e daí para receber um benefício eu vou falar alguma coisa a mais aqui, que isso não estava... Fala, Etelei, você está nervoso. Não estou nervoso, quando vem essa sedução do inimigo, ele está falando de vigiar, ele nunca vem com chifre vermelho, rabinho. Sim, exatamente. É sempre de uma forma agradável, saborosa. É isso mesmo. Não é um prato ruim, é um prato bom. E aí que é Esse é o perigo. Ninguém conhece isso. E às vezes a gente até se confunde, será que não é de Deus mesmo? Será que... Né? O próprio Pedro, né? Jesus falou para ele, cara, arreda de mim, Satanás. É isso mesmo. Ele estava ali com o coração, de fato, pensando melhor para Jesus. Exatamente. Por isso que nós precisamos vigiar. Por isso que nós precisamos vigiar. Então, Balaão ensinava coisas, como que eu posso... Olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu sei a maneira como a gente pode entrar nesse povo, que a gente pode destruir. Será que quando já tinham morrido 23.900 pessoas, Balaão não foi lá para Balaque e falou assim, ó, deu certo lá o nosso plano. E Balaque, vou te dar até mais uma grana aqui, porque está dando certo, já morreram já mais de 20 mil. Então é 20 mil a menos para brigar contra nós. Olha que interessante, 2 Pedro, também está ali, bem no final da Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça. Está falando aqui de um prêmio que Balaão ganhou da injustiça. Então ele ganhou um valor para colocar o povo de Israel numa situação complicada. Então o prêmio da injustiça, assim como Balaão ganhou o prêmio da justiça, da injustiça. Judas, ali antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, Judas é um capítulo só, versículo 10, diz assim, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. No engano do prêmio de Balaão. Então, irmãos, é muito sério essa questão do vigiar. O inimigo, ele não tem como nos amaldiçoar. Ninguém tem como nos amaldiçoar. Nós somos um povo bendito. Nós estamos entrando numa nova fase. Nós vamos entrar numa fase de colheita. É isso que Deus tem para nós nesses dias. Uma fase de colheita, uma fase que está vindo riquezas para nós administrarmos. O dinheiro está mudando de mão, meus irmãos, para que a obra do Senhor seja feita, para que vidas sejam salvas, porque senão a gente vai pegar o dinheiro e vai se corromper, igual se corromperam aqui com as riquezas aqui, com o prêmio de Balaão. Nós não queremos nos corromper com o prêmio de Balaão, nós queremos ser fiéis ao Senhor, e para isso nós precisamos vigiar.
O inimigo é muito astuto. O Eterlei falou, ele não vai nos pegar ali fora com um tridente, com um monte de monstros, com espadas na mão, fogo. Não, ele vem muito sorrateiro. Então nós precisamos cuidar do que a gente pensa, cuidar do que a gente sente, cuidar para não afastar. O inimigo tem milhares de coisas, por isso que nós precisamos vigiar, porque são milhares, não é uma coisa. Às vezes a gente pensa, não, eu jamais vou roubar, eu jamais vou adulterar, eu jamais vou desonrar a Deus. Mas tem coisinhas, irmãos, que o inimigo te pega, por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que estar em grupo, sozinho. As coisas são básicas, ele vem com a mesma história de 2.000, de 3.000, de 4.000 anos atrás. Ele não tem criatividade, quem cria é Deus, ele só copia. E ele vem com as mesmas táticas, com as mesmas técnicas de guerra. A mais conhecida é, primeiro ele tira do rebanho, porque daí a ovelha está lá sozinha. Nós precisamos estar em equipe, em grupo. Ele tira, ele mente. Temos que ver, quando a gente ouve alguma coisa que é diferente, será que não é mentira? Faça essa pergunta para você, será que não estão me enganando? Será que essa coisa que está vindo na minha cabeça não é mentira? Como que eu sei se é mentira ou verdade? Sabe como é que a gente sabe se é mentira ou verdade? A verdade ela liberta, a verdade ela vem para libertar, a verdade não vem muitas vezes boazinha, bonitinha, lindinha. A verdade às vezes vem na boca de alguém que está ali nervoso, está bravo, mas é a verdade. As verdades às vezes nos incomodam, mas é a verdade. Irmãos, a verdade liberta. Não existe mentirinha, mentirona, mentira é do diabo, verdade é de Deus. Jesus é a verdade. Se você clamar a Cristo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai te falar a verdade. O problema é que às vezes você quer ouvir e não, eu acredito nisso aqui. Isso aqui faz bem para mim, isso aqui, então eu acredito. Então, na dúvida, irmãos, traga para o corpo, traga para o teu pastor, ore e ouça a Deus e verifique, confira. Não queira fazer as coisas sozinho o inimigo te engana. Qualquer pessoa que vai fazer algo sozinho é enganado pelo inimigo. Não existe um aqui na terra que vai conseguir chegar ao céu sozinho. Ele precisa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, e ele precisa estar em comunhão com os irmãos. O Senhor não nos fez para andar sozinho. Sozinho você é é presa fácil, mas facinha. Esse é o começo. Então venha para o aprisco, fique unido com os irmãos. Sabe? Essa coisa de andar sozinho é a primeira. Isso aí a gente já tinha que estar careca de saber. Careca de saber. Então, cuidado com as mentiras, cuidado com a fofoca, cuidado com alguém que vem e fala alguma coisa para você. Cuidado, será que é verdade? Vá lá e confira, não acredite, não aceite tudo, cuidado com os problemas de comunicação, o inimigo é terrível, mente hábil. Eu falo uma coisa para ele, ele fala uma coisa para o outro, já com outra conotação, e aí já entra uma coisa no coração, e daí o inimigo já fala, ganhei. Agora ele vai ficar bravo, vai ter uma mágoa, e aí eu entro. Perdoe, se libere disso aí. Muitas vezes você está magoado sem razão, nem é verdade o que falaram de você, é fofoca, é mentira do diabo. Tem vezes que te magoaram mesmo, é verdade, falaram mal de você, mas você tem que perdoar do mesmo jeito. Mas tem vezes que o inimigo só lançou isso, ele é expert em fazer uma comunicação ali errada, ele é expert em mentira, e a gente acredita. Você tem que acreditar no Senhor, na palavra dEle, ser pronto a perdoar, pronto a amar, pronto a ouvi-lo, pronto a recebê-lo, pronto a ter o Espírito Santo de Deus junto com você. Então são tantas as coisas, que a única forma, se eu tivesse que ficar aqui,
falando todas as coisas, nós ficaríamos aqui 1 ano sem parar de falar com tudo que o inimigo pode fazer. Então, como que eu preciso? Qual é o básico? Como eu me protejo? Eu me protejo estando em grupo. Eu me protejo estando em oração, tendo uma vida de oração diária. Não é domingo, domingo só vai se ferrar, não tem como, eu tenho que falar a verdade para você. Nós temos aqui 2 horas juntos, e aí o inimigo tem lá 70 horas, 140 horas lá com você, acabando com a tua mente, com o teu coração. Daí você acha que 2 horas a gente vai ganhar? Então eu preciso estar em oração, eu preciso cuidar com quem eu ando, eu preciso cuidar com quem eu assisto, eu preciso cuidar com quem que vem de informação, quem é o meu amigo, o que estão me falando, em que grupo que eu estou andando, em que roda que eu estou falando. A Bíblia fala, não vá para a roda dos escarnecedores, que você vai se ferrar. Cuidado com as suas amizades, cuidado quem entra na sua casa, cuidado aonde você vai, cuidado com quem você anda. Irmãos, nós estamos numa guerra, precisa ser vigiado. Se Deus está falando isso, é porque Ele quer te abençoar, porque Ele já te abençoou, e Ele quer que você usufrua disso. Então basta cuidar, cuide do seu coração, cuide da sua mente. Ouça a voz do Espírito Santo. Não existe como nós sermos cristãos nos dias de hoje, se nós não aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Você aceitou Jesus, você é um cristão, Ele habita em você. Não tem esse negócio que, não, eu não recebi o Espírito Santo, mas eu sou cristão, eu vou para o céu. Não tem, Ele habita em você, habita em mim, habita na minha família, habita na sua família, habita nos pastores. Então Ele habita. Mas eu preciso ouvi-lo, eu preciso aprender a ouvi-lo. Então eu preciso treinar isso. Eu preciso buscar isso, eu preciso ler a palavra. Eu preciso lá no livro de Efésios conhecer as armas espirituais. A palavra, ela tem que ser declarada. Eu preciso ter o conhecimento bíblico, então eu preciso aprender a Bíblia, eu preciso orar e eu preciso viver em comunhão. Senão, irmãos, a gente vai viver pedindo oração. Ora aí porque a coisa está difícil, ora porque, sabe? Vai ser sempre assim. A coisa já é difícil. Porque o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa é as aflições que nós vamos vencer. Outra coisa é as brechas que você abre e que o inimigo vem e te arrebenta. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Que você possa receber essa palavra, irmãos. Receba essa palavra com bom grado. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse culto maravilhoso, Senhor, onde teve a tua presença, onde o Senhor enviou, Senhor, os teus anjos aqui, onde o Senhor nos trouxe cura, o Senhor trouxe revelação, o Senhor trouxe palavra, Pai. Mas também trouxe, Senhor, o teu cuidado. O Senhor nos avisa, o Senhor cuida de nós. E se o Senhor está pedindo para que a gente vigie, Senhor, do menor aqui ao maior. Irmãos, isso, vou interromper minha oração, o Espírito Santo está me falando, é do menor ao maior. Não pense que porque você é um pastor, um diácono, um obreiro, essa palavra não é para você, é para todos aqui. Inclusive para mim, para minha família, para minha esposa, é para todos. Não tem ninguém que está safo dessa palavra. Não, mas eu sou um profeta, eu sou um pastor, eu sou líder, eu sou vice-líder, eu sou trilíder. Irmãos, é para todos, vigia. Quanto mais forte você está, mais você tem que vigiar. É verdade, pastor Antônio? Vigia todos os dias, não tem... mas eu posso tirar férias? Pode tirar férias, pode alugar uma casa com piscina, pode ir para a praia, pode comer bem, pode fazer o que você quiser, mas vigia, tudo tem que vigiar. Você pode fazer tudo isso aí, mas vigiar não pode parar. Hoje eu não vou vigiar, hoje eu vou encher a cara, vou beber todas, e vou ouvir, vou naquele lugar lá onde não devia, hoje eu vou. Irmãos, em misericórdia, não dá. Vigia todos os dias. Aproveita, mas vigia.
Come, mas vigia. Faz férias, mas vigia. Trabalha, mas vigia. Dorme, mas vigia. Tem amizades, mas vigia. Pai, abre os olhos, assim como o Senhor abriu da mula, abriu de Balaão, abre os nossos olhos também, Senhor. Se o Senhor se preocupou com a mula, Pai, o Senhor se preocupou com uma mula, o Senhor se preocupa conosco, Senhor. Então, eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, mostra para as nossas vidas os perigos que tem lá fora, os perigos que às vezes tem dentro da igreja, Pai, os perigos que às vezes tem com pessoas que se dizem cristãs, os perigos de literaturas que se dizem que são tuas, Senhor, porque Balaão era um profeta ali que se dizia do Senhor. Então, Pai, abre os nossos olhos espirituais, nos ensina a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, todo aquele que está lá sozinho, traz, Senhor, traz. Eu repreendo toda a mentira de Satanás, Pai. Todo problema de comunicação, toda mentira seja repreendida em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa. Senhor, que venham todas as bênçãos que nós estamos orando, pedindo, Senhor, e que nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nós, e que nós possamos repartir com os nossos irmãos, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, que o amor de Deus esteja presente em cada coração, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, entre em cada coração agora, Senhor, que a comunhão com o Teu Espírito Santo venha conosco todos os dias, Pai. Que cada irmão, cada irmã que tenha uma semana abençoada, que os sinais do Senhor venham sobre nós, Pai, que os milagres, os sinais, maravilhas, venham sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.